Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Bem-vindos novamente você que esteve distante por falta de conteúdo. E ontem eu coloquei um vídeo, na verdade antes de ontem, né? Eu pus um vídeo aqui no canal falando sobre um desejo, uma vontade, uma experiência que eu quis ter, que eu quero ter, que é pregar os 66 livros da Bíblia e os 1189 capítulos. É possível? Quanto tempo levaria para eu pregar esses 1189 capítulos da Bíblia? Então, você vai ver a partir de hoje, com muito mais frequência, algum conteúdo aqui no canal sendo postado, mensagens devocionais, semanais. Tem semanas que serão 2, 3, 4, tem semanas que serão uma. Mas a verdade é que é uma corrida contra o tempo, tendo em vista que a gente não sabe o dia em que Deus irá nos recolher, ou o dia em que Jesus irá voltar. Então, pensando nisso, o meu intuito com isso não é difamar a igreja A ou B, não é um debate teológico. Meu intuito com isso é apenas falar da palavra de Deus, torná-la conhecida, falar de Jesus, usar de forma muito melhor essa ferramenta chamada internet, né? E hoje eu queria refletir com você nesse episódio primeiro aqui em João 5. João 5. Eu não vou ler toda a passagem, eu vou ler apenas alguns versículos. No versículo 7 diz assim: Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por esta razão, os judeus disseram ao homem que havia curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que coisa pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Ok. Então veja bem. Se eu for colocar um tema nessa nossa reflexão, seria: quanto tempo você espera no lugar errado? Quanto tempo você espera no lugar errado? A fama de Jesus já era grande. Jesus já estava conhecido. Toda Jerusalém conhecia Jesus, exceto poucas pessoas. E esse homem era uma das poucas pessoas. Ele não conhecia Jesus, talvez conhecesse as histórias de Jesus, mas não conhecia Jesus de forma pessoal. E o texto, no capítulo 5, ele é envolto em complexidades muito grandes. Por exemplo, estes versículos, alguns desses versículos, do versículo 4 até o versículo, acho que 5, o versículo 4 até o versículo 8, se não me falha a memória, alguns desses versículos estão entre parênteses, né? O versículo 3 até o versículo 4, parte do versículo 4 e o versículo inteiro, 3. Eles não estão em todos os manuscritos, eles estão em apenas alguns manuscritos. Então, essa é uma polêmica que eu não sei se é válido a gente lutar para solucionar aqui nesse vídeo ou não. Mas uma das teorias é que nos primeiros manuscritos esses versículos eles não aparecem porque todo mundo conhecia essa história de que a água do tanque era agitada e quem mergulhasse era curado.
Outras polêmicas se era verdadeiramente um anjo que agitava essas águas. Então nós temos aí algumas teorias. A primeira teoria é que o poço ficava muito próximo à porta das ovelhas, e esse poço aqui, a arqueologia encontrou esse poço, supostamente, né? Seria esse poço, e acredita-se que é exatamente esse poço por causa dos alpendres que se tem. E por trás desse poço, em uma parte muito próxima, fica lá o curral das ovelhas, e algumas vezes essas ovelhas passam por essa água e essa água se agita, e aí as pessoas acreditavam que era um anjo que agitava essa água e mergulhava na água. Essa é uma teoria. Uma segunda teoria é que as pessoas eram curadas não porque um anjo descia e agitava as águas. As pessoas eram curadas porque as águas eram termais. E nós temos aqui no Brasil águas termais, onde pessoas vão para curar, se banharem e terem dores musculares aliviadas ou curadas, problemas de articulações, enfim. Então, segunda teoria é que as pessoas eram curadas por causa das águas termais. E terceira teoria é que isso era uma crença pagã. Os pagãos criaram essa história de que um anjo descia, agitava as águas e as pessoas eram curadas. Agora, eu penso que realmente as pessoas que mergulhavam nessa água, eles eram curados. Do contrário, não juntaria tanta gente. Pelo menos algumas pessoas tiveram essa experiência de cura. E o relato bíblico vai confirmar isso, dizendo que todas as pessoas que mergulhavam eram curadas. E quando eu falo isso, eu não estou pautado no versículo 4 ou no versículo 3. Eu estou pautado no relato desse paralítico. Então, o que levaria uma pessoa a estar 38 anos no poço, esperando uma cura que nunca iria acontecer, que ele nunca tinha visto. Então, ele estava lá esperando essa cura acontecer, e eu penso que a cura de fato acontecia. Só que quando a gente para pensar nas possibilidades, na probabilidade desse milagre acontecer através do movimento das águas, eu deduzo que esse homem estava no lugar errado. Por quê? Porque não era um lugar aonde Jesus passava, não era o lugar aonde Jesus frequentava com muitas situações. Então esse homem, ele estava no lugar errado, penso eu, por essa situação. Agora veja bem, onde é que estava a fé dele? A fé dele estava nas pessoas. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele fala assim, não tem ninguém que me joga no poço quando a água é agitada. A fé dele estava no anjo, que agitava aquelas águas. Ele esperasse que aquele anjo agitasse a água e que ele mergulhasse naquela água e ele fosse curado. O que é isso? Paganismo. Então a fé dele estava no anjo, nas pessoas e no poço. Nas pessoas, no anjo e no poço. E durante 38 anos, nada disso pôde o ajudar. Nada disso pôde colocá-lo de pé. Nada disso pôde solucionar o problema dele. Mas ele permanecia na beira do tanque, esperando o movimento das águas, esperando o anjo agitar aquela água. A fé dele estava nas pessoas. Só que as pessoas que ele esperava também dependiam do mesmo milagre, dependiam do mesmo movimento das águas. Há um ditado que diz assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, é lógico que numa fila de hospital, ninguém vai ceder a sua vaga para você passar pela cirurgia. Numa fila de transplante de coração, de rim, do que for, ninguém vai dizer assim, vai você primeiro, depois eu vou esperar o próximo. Então isso é algo muito natural do ser humano. E ninguém cedeu a vaga para aquele homem, não tinha ninguém que o ajudasse. Mas a pergunta de Jesus foi se você quer ser curado. E aquele homem respondeu demonstrando muita pouca fé de que ele pudesse ser curado. Ele não conhecia Jesus.
E tem pessoas que também não conhecem Jesus e que estão esperando o milagre da sua vida acontecer no lugar errado, nas coisas erradas. Nesse período, nesse tempo que a gente enfrenta de falsos evangelhos, muitas pessoas deixaram de depositar a sua confiança em Deus e estão depositando confiança nas pessoas, no apóstolo, no pastor, no padre, na benzedeira, na cartomante, na macumbeira. Então muitas pessoas estão esperando uma ajuda, um socorro, um milagre nas pessoas erradas. Quando na realidade nós temos que esperar esse milagre em Deus, em Jesus. Quantas pessoas saem, mudam, migram de igreja para outra igreja, saem de uma denominação cristã, onde se prega o evangelho de verdade, onde se prega Cristo, onde se prega a mensagem da cruz, simplesmente porque o outro pastor parece ter mais poder, parece ter mais autoridade. Talvez fosse a situação desse homem, né? Eu quero pegar esse gancho nessa história. Esperando nas pessoas e não em Deus. E não em Cristo. Então eu vejo essa realidade muito presente nos dias de hoje. Pessoas que migram de igrejas porque o outro pastor lhe prometeu um cargo, lhe prometeu uma cura, lhe prometeu uma bênção. E essas pessoas não esperam em Deus, esperam nas pessoas. Ou porque essas pessoas estão esperando no anjo. Só que elas não têm a compreensão de que o anjo, ele está a serviço, eles são ministros dos servos de Deus, conforme está lá no livro de Hebreus. Esse homem esperava que esse anjo agitasse as águas para ele poder mergulhar. Então tem pessoas que são assim também, irmãos. Esperam em anjos. Esperam que as coisas aconteçam assim de uma forma muito espiritual, quando na realidade precisa ir no médico. Então tem pessoas que têm essa carência de ver anjos, né? De ter uma grande revelação. E também temos pessoas que esperam no poço, que a sua esperança não está em Deus, não está em Cristo, não está na oração, não está na palavra de Deus, a sua esperança está no poço. É a água do poço que vai curar. Entende? Era assim a fé desse homem, esperando nas pessoas e nas coisas erradas. Aí você tem hoje pastores que supostamente viajam para Israel, traz uma garrafa de 2 litros de água, mistura com outra água e diz, olha, essa água aqui eu trouxe lá de Israel e é ela que vai trazer a sua cura. É ela que vai lhe abençoar. Quando a gente tem que esperar em Jesus. E essas coisas, irmãos, nos afastam de Jesus. Essas crenças, essas crendices que nós temos, faz com que nós não conheçamos Jesus de verdade. Porque Jesus estava ali, diante dele. E ele não conheceu Jesus, mesmo Jesus sendo famoso. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ah, Senhor, mas o poço, a água, as pessoas e tal, e entra sempre antes de mim. Aí Jesus disse assim, ó, levanta-te, pega a sua cama e anda. E ele parece que em um instante, num momento para o outro, foi revestido daquela certeza de que pudesse ser curado. E ele foi curado e começou a andar, pegou a maca e começou
a carregar a maca conforme Jesus tinha mandado. E os fariseus, irmãos, os judeus disseram assim: hoje é sábado, não te é lícito carregar a sua cama. Olha só, mas aquele homem tinha acabado de ser curado. E os judeus estavam preocupados se ele estava fazendo um serviço no sábado ou não. Sabia que a gente às vezes estamos cercados de pessoas que não está nem aí para o nosso estado emocional, espiritual, físico, financeiro e tal. Tudo que elas fazem é apenas seguir regras. Talvez para parecer mais santos, talvez para parecer mais honestos, mais fiéis a Deus, mais corretos. Então eles olharam para aquele homem e disseram assim: olha, hoje é sábado, não é lícito você carregar a cama. Então tem pessoas que estão preocupadas com o que você está fazendo e não com o que você está passando. Aí ele fala: olha, o homem que me curou mandou eu também carregar a cama. Mas um ponto antes disso que me chama a atenção é o fato de Jesus não exigir fé daquele homem para ser curado. Olha só, isso vai contra a teologia da confissão positiva. Porque Jesus não perguntou assim: você tem fé para ser curado? Você acredita que pode ser curado? Quanto você quer me dar para procurar você? Qual o valor do teu voto para eu te curar? Não, Jesus não perguntou nada disso. Jesus perguntou assim: você quer ser curado? Na resposta desse homem eu não enxergo fé. Eu enxergo dúvidas, incerteza. Eu enxergo desabafos, eu enxergo tristeza. É isso que eu enxergo na resposta desse homem. Diz assim: mas, poxa vida, quando a água é agitada, vem outro e mergulha. Ah, Senhor, mas não tem ninguém que me joga naquela água. Ah, Senhor, mas o anjo não desce aqui com muita frequência. O anjo nunca desce aqui quando eu estou na beirada do tanque. Então, e Jesus não quis saber de nada disso. Jesus não quis saber da fé dele. Irmãos, o Jesus que eu acredito, o Jesus que eu sigo, o Jesus que eu prego, ele é tão maravilhoso que ele ajuda até pessoas que às vezes estão sem fé. E qualquer um pode ficar sem fé. Qualquer um pode perder a fé no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade. Sabe? Quando você já não enxerga mais luz no fim do túnel. Pois é. Jesus pode te ajudar na tua falta de fé. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 22, um homem levou o seu filho para os discípulos de Jesus orar e expulsar aquele demônio. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí quando Jesus aparece, conversa com ele, aí ele fala assim: Senhor, se podes, cura meu filho. Como assim? Se podes. Tudo é possível àquele que crê. Aí ele falou assim: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Ou você crê ou você não crê. Aquele homem estava pedindo para que, antes de Jesus curar o seu filho, curasse a sua falta de fé. Ou talvez o fato de Jesus curar o seu filho ajudou-o na sua fé. Então Jesus, irmãos, ele não está apegado a muitas dessas regras, dessas teorias que nós inventamos. Porque se fosse conforme a doutrina da confissão positiva ensina, Jesus não teria feito muitos milagres. Porque, nesse caso de Marcos 9, 22, o homem disse assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então, eu diria que não ter fé em Deus é muito pior
do que saber que Jesus pode fazer e fazer com que Jesus não ajude a pessoa. Que era o que acontecia no caso lá, quando Jesus estava presente. Os doutores sabiam o que Jesus estava fazendo. Sabiam que os milagres eram verídicos. Mas eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Então Jesus, irmãos, ele ajuda as pessoas que não têm fé. Jesus, ele ajuda as pessoas que não têm fé. Mas quando essa falta de fé é honesta, eu não creio porque tem muita gente que envergonha o Evangelho. Eu não acredito porque já fui enganado muitas vezes. Eu não acredito porque já me prometeram muitas vezes e eu acabei perdendo a falta de fé. Então Jesus ajuda essas pessoas. Olha o caso lá de Marcos 9. Não é a passagem de hoje, pode ser a de amanhã ou de outro dia. Mas olha lá para o caso de Marcos 9 e 22. O pai tinha trazido a criança até os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Então o pai, ao que me parece, ele trouxe a criança com muita fé, com muita esperança de que os discípulos expulsassem aquele demônio. E os discípulos não expulsou. Então, na decepção daquele pai, ele perdeu a fé de que o filho um dia pudesse ficar são, pudesse ficar curado. Então, quando ele traz a criança até Jesus, ele apresenta essa falta de fé. E Jesus o repreende, mas Jesus entende a sua situação e cura aquela criança. Ou ainda eu poderia falar que Jesus ajuda os que não têm fé, como por exemplo no caso de João, capítulo 11, um texto tão conhecido. Não é possível que você não tenha visto Marta dizer assim: Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar, mas no último dia. Sendo que um versículo antes, acho que lá no versículo 22, ela diz assim: eu sei que tudo quanto tu pedires agora ao Pai, Ele o fará. Aí Jesus fala assim: mas teu irmão há de ressuscitar. Senhor, eu sei. Mas na ressurreição dos últimos dias. Então veja, irmãos, que qualquer um pode perder a fé devido à situação em que se encontra. Só que seja honesto com Jesus. Abra o jogo com Jesus. Conta para Jesus como está a sua fé nele. Aí Jesus cura Lázaro. Olha que bênção. Já pensou? Já pensou que Jesus deixou lá atrás um texto que iria te ajudar a entender que às vezes não é sobre a sua fé, é sobre o poder dele. Então esse homem, quando ele fala com Jesus, ele diz assim: Senhor, o anjo, a água, o poço, as outras pessoas que mergulham, nada disso me ajuda, Senhor. E Jesus olhou e disse assim: rapaz, esse homem deve estar tão decepcionado, esse homem deve estar tão triste, 38 anos aqui dentro. Embora ele não tenha fé, eu vou curá-lo. E o curou e mandou ele carregar a cama, e ele carrega a cama e tal. E depois Jesus se encontra com ele no templo. Olha que interessante. A cura não foi no templo, mas Jesus se encontrou com ele no templo. Então aqui também o texto fala sobre os desigrejados. Jesus está aqui comigo, Jesus está onde 2 ou 3 está. Eu posso sentir a presença de Jesus através de um vídeo, através de uma live, através de uma pregação no rádio, na televisão. Eu posso sentir a presença de Jesus aonde eu estiver e tal. É verdade, é verdade. Você pode. Só que você também não pode ignorar o fato de que durante a sua vida inteira, Jesus foi ao templo. Os discípulos iam ao templo.
E quando os discípulos foram proibidos, começaram a ser perseguidos lá no templo, eles começaram a fazer cultos nos lares. Não porque queriam, que desejo de fazer culto no lar, mas porque era o único lugar que tinha para eles fazerem culto. Então o templo foi substituído pelos lares, mas as reuniões aconteciam. Então nós termos um templo para ir, um templo para adorar a Deus, nos reunir dentro de uma igreja, não é desmérito. Muito pelo contrário, é uma bênção. Nós poder ter a liberdade de estar no templo, adorando, bendizendo o nome santo do Senhor. E Jesus também ia para o templo, e você vai encontrar muitas vezes Jesus no templo. Acho que no versículo 14 dessa passagem, para a gente finalizar, Jesus diz assim, olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, percebe? Jesus foi ao encontro de um cara que era pagão, de um cara que não tinha fé nele, mas que foi curado por ele. Jesus se encontrou com ele no templo e, para finalizar, Jesus o advertiu contra o pecado. Então, o nosso Jesus é assim. Nosso Jesus nos ajuda na nossa falta de fé. Nosso Jesus vai ao nosso encontro e o nosso Jesus exige de nós santidade. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme o texto de Hebreus fala. Queridos, fiquem todos com Deus. Esse é o nosso primeiro episódio. Compartilha, se inscreve, deixa o seu like. Deus abençoe.